Passo a palavra ao Flávio Werneck Meneghelli, diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Federais, FENAPEF, representando Luiz Antônio de Araújo Baldes, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, que dispõe também de até 10 minutos. Obrigado, deputado Gonzaga, os colegas que estão compondo a mesa comigo nesse momento. Bom, difícil falar depois do Laterza e do Fábio, porque eles já entraram em muito do que a gente tinha pensado em falar acerca do incidente de deslocamento de competência, né? Lembrando que o incidente ele veio pela Emenda Constitucional 45, né, e impôs alteração. Como o próprio presidente da NPR, o Fábio, falou, e eu vou repisar rapidamente, é necessária a grave violação, né, efetiva e real de direitos humanos, e aí nós estamos trabalhando com denominações abertas, né, o que seria e qual a interpretação do que é grave violação, o que é efetivo e real, e até o próprio direitos humanos. Os direitos humanos é uma expressão que varia de acordo com a época ao qual nós estamos vivendo. Então, são expressões já de difícil interpretação. Nós já temos esse ponto aí a ser discutido, né? A possibilidade de responsabilização internacional, no descumprimento de tratados internacionais das quais o Brasil é signatário. Lembrando que o nosso país ele não é raridade ser denunciado por descumprimento de tratados internacionais, né? Então, a gente tem um vasto rol de denúncias de descumprimento de tratados internacionais. E, por fim, que o Estado, por meio dos seus órgãos, não mostre condições de seguir no desempenho da função, né, de investigar. Bom, o que nós, da Federação, analisamos a priori é que, disciplinando o IDC, nós teríamos que manter o seu caráter de exceção, né, o seu caráter subsidiário, pena de acontecer o que o Laterza pontuou aqui, de nós não termos também a condição de dar efetividade às investigações que seriam colocadas a cargo da Polícia Federal, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal. Se nós transformarmos o que é exceção em regra, nós vamos, com o perdão da palavra, entupir ainda mais o âmbito federal e vamos ter mais dificuldades ainda de evoluir em investigações, as quais, por exemplo, nós não teríamos, a depender da matéria, a expertise necessária. Nós sabemos que cada órgão tem sua expertise, a Polícia Federal tem as suas expertises, e a gente pode ser que um desses deslocamentos caia uma investigação ao qual nós não teríamos uma habilidade usual de fazer aquele tipo de investigação, né? Então, repisando, o entendimento é de que, nessa disciplina, se continue a tratar o IDC como exceção, caráter subsidiário, como é hoje, como vem tratando o STJ hoje a matéria, né? Eu queria repisar também a situação do espírito da lei, do objetivo à época, quando dos debates da Emenda Constitucional 45. E eu vou tentar ser bem sucinto, Gonzaga. Eles buscavam uma finalidade de combater a impunidade de alguns crimes, né? Proteção aos direitos humanos e assegurar o cumprimento das obrigações internacionais, fazendo um resumo do espírito do que foi debatido lá, quando da Emenda Constitucional 45. E aí a gente observa que até o Laterza entrou aqui e trouxe uma digressão acerca do FBI sobre o sistema de task force. Eu acredito que eventual regulamentação do sistema de incidente de deslocamento de competência, que tem que ser exceção, tem que vir balizando um sistema de efetividade. Tem que dar à Justiça Federal, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal ferramentas de trabalho efetivas. Nós bem sabemos, todos aqui da mesa já estão calejados de me ouvir falar, de que o nosso sistema de investigação
não funciona da maneira como a população brasileira merece. Né? Nós temos índices abaixo daquilo que a gente pode oferecer à população brasileira, índice de resolução. Nós temos índice de efetividade abaixo do que merece todo cidadão brasileiro, e isso por conta de um histórico de investigação burocratizado, de excesso de burocracia, de inversão do polo de investigação. O agredido, ao invés de ter o policial no local da agressão, vai ter que se deslocar a um local onde estão os policiais, no caso, uma delegacia de polícia, e vários outros pontos que a gente já debateu e já debate há muito tempo, que é mais de 10 anos nessa casa, e não consegue evoluir. Então a gente precisa, deputado Gonzaga, uma disciplina acerca dessa situação, que a gente apresente também como dar esse combate, esse efetivo combate à impunidade. Latesa citou aqui o sistema de task force, pode ser uma opção. Fato é, hoje no projeto não tem como vai se dar essa efetividade, que é um dos pontos cruciais do espírito da lei, do espírito do incidente de deslocamento. Acredito que se a gente não se debruçar acerca de como dar eficiência ao incidente de deslocamento, nós vamos fazer mais do mesmo. Não vamos conseguir buscar aquilo que o legislador quis quando da emenda constitucional. Né? Por fim, e aproveitando o momento, para a gente não se estender muito, deputado, eu queria deixar bem claro a posição da Federação Nacional dos Policiais Federais contra a lei de abuso de autoridade aprovada. E queria só ponderar com os senhores alguns pontos pequenos que foram encaminhados ontem. Queria citar, por exemplo, o artigo 14. Fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal ou com o intuito de expor a pessoa a vexame e execração pública. Esse é o texto do artigo 14 da Lei de Abuso de Autoridade ontem. Termos extremamente abertos. Eu vou ter um embate entre a polícia e a imprensa, que já tem um relacionamento de amor e ódio. Né? Nós temos um relacionamento de amor e ódio entre imprensa e representações policiais. Né? Você imagina que, em colocando em vigência esse artigo, nós teremos que afastar a imprensa de qualquer operação. Porque a responsabilidade aqui é permitir que fotografem e filmem. Ou seja, a imprensa está na porta do local onde nós vamos conduzir o preso e nós vamos ter que dar um jeito de afastar a imprensa dali. De acordo com o que está aqui colocado no artigo. Né? E o que é impor à pessoa vexame ou execração pública? Eu estar às 6 horas da manhã esperando o horário para cumprir um mandado de busca com a camisa do Departamento de Polícia Federal, ostensivo, e a imprensa chegar e bater uma foto, eu estou expondo a pessoa a vexame e execração pública? Então, esse texto foi aprovado e feito, como a gente diz, dentro do âmbito policial, com o fígado e não com o cérebro. E eu solicito, faço um pedido para que todos os parlamentares reflitam, porque, deputado Gonzaga, não é ruim só para os órgãos de segurança pública do país. É ruim para o brasileiro e para o Brasil, que, como eu disse, convivem hoje com ampla impunidade nesse país. Os índices de violência no país só crescem. Os índices de elucidação de crimes de corrupção estão muito aquém daquilo que nós poderíamos oferecer à população brasileira. Hoje vale a pena, estatisticamente, cometer um crime de corrupção no Brasil.
tese de doutorado de um integrante da CGU, em que, se você tem menos de 10% de efetividade nos crimes de colarinho branco e corrupção no país, é viável você ter o entendimento de que os corruptos estão avaliando esse índice baixo e vendo que vale a pena correr o risco. Para além disso, Gonzaga, só para terminar essa nossa colocação e ponderação acerca da lei de abuso de autoridade, eu queria ponderar aqui mais algumas situações que são bem abertas e que eu reputo escritas, como eu disse, com o fígado. Coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Quer dizer que, durante um mandado de busca, o policial, em tese, de acordo com essa redação, não poderia demover alguém de entrar em sua própria residência, durante um mandado de busca. Executa mandado de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional, ou de qualquer modo extrapolando os limites da autorização judicial para expor o investigado à situação de vexame. Senhores, que tipo aberto é esse? O que é desproporcionalidade? O que é situação de vexame? Terceiro, cumpre mandado de busca domiciliar após 21 horas e antes das 5, né, determinando o horário. Isso a gente já tem, já cumpre, já faz, mas em alguns locais, a partir de 5 horas da manhã, ou 4h50, etc., a depender do horário. No Acre nós temos 3 horas de fuso, a depender da época onde eu tomei posse, já amanhece antes das 5 da manhã. Em tese, pela legislação, amanheceu, eu poderia começar a iniciar o mandado de busca. Algumas interpretações. Não haverá crime... artigo 23, só para terminar, Gonzaga. Inovar artificiosamente no uso de diligência de investigação de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas ou qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros, quando manifestamente não houver resistência à prisão, internação ou apreensão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, internado ou apreendido de autoridade ou terceiro. Voltamos à discussão do Supremo Tribunal Federal sobre o uso de algemas, e aqui, de forma mais gravosa, imputando pena aos policiais que, porventura, utilizarem o uso da algema. E o engraçado nesse texto é que eles utilizam a justificativa do critério objetivo para a aplicação da pena, Gonzaga. Ou seja, o que todos nós, da segurança pública, falamos que é para defesa do próprio conduzido, para que não haja risco para os policiais e nem para terceiros, eles colocam aqui como justificativa para a aplicação de pena. Então, pegaram a argumentação, que é uma argumentação utilizada no mundo inteiro pelas forças policiais para a utilização da algema e colocaram no bojo do artigo para justificar a aplicação de pena para as autoridades. Então, faço novamente o pedido. Senhores parlamentares, leiam o texto e vejam, os senhores estão legislando contra a efetividade das investigações em alguns artigos da Lei de Abuso de Autoridade. Vão piorar as investigações, vão piorar a efetividade do sistema criminal brasileiro. Obrigado, Gonzaga.